Capítulo 24. Destruição por falta de conhecimento. As bênçãos de Deus em favor dos israelitas sempre dependeram de sua obediência a Ele. No Sinai, eles haviam feito uma aliança com o Senhor, tornando-se seu tesouro pessoal dentre todas as nações. Faremos tudo o que o Senhor ordenou, eles prometeram. Êxodo capítulo 19, versos 5 a 8. Deus escolheu Israel como seu povo e eles o escolheram como seu rei. Quase no fim do período em que ficaram no deserto, já na fronteira com a terra prometida, os que permaneceram fiéis renovaram a promessa de que seriam obedientes. Moisés os advertiu a não se misturarem com as nações vizinhas e a adorarem somente a Deus. Moisés aconselhou em especial os israelitas a não se esquecerem dos mandamentos de Deus. Ele os alertou de forma clara e firme contra os costumes idólatras das nações vizinhas. Tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Deuteronômio capítulo 4, verso 23. Apontando o céu e a terra como testemunhas, Moisés declarou que se depois de viverem por um longo período na terra prometida, o povo se curvasse perante as imagens de escultura e se recusasse a voltar a adorar o verdadeiro Deus, eles seriam levados como escravos e espalhados entre os pagãos. Serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Ele alertou. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações às quais o Senhor os levará. Essa profecia, que se cumpriu em parte do tempo dos juízes, cumpriu-se à risca quando o povo de Israel foi capturado pela Assíria e Judá pela Babilônia. Satanás tentou várias vezes fazer com que a nação escolhida esquecesse a lei, os decretos e ordenanças. Deuteronômio capítulo 6, verso 1, que eles prometeram guardar para sempre. Ele sabia que se pudesse fazer com que seguissem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, eles certamente seriam destruídos. Deuteronômio capítulo 8, verso 19. No entanto, o inimigo da Igreja de Deus na terra não tinha levado em conta o coração cheio de compaixão do Senhor. É sua glória ser compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Mesmo nas horas mais escuras de sua história, o Senhor bondosamente apresentou para Israel as coisas que trariam bem-estar para a nação. Mas fui eu que ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Oséias capítulo 11, verso 3. O Senhor os tratou com muito amor, instruindo-os por meio de seus profetas. Se Israel tivesse obedecido às mensagens dos profetas, teriam evitado a humilhação. No entanto, por terem insistido em abandonar a sua lei, Deus não teve outra escolha a não ser permitir que fossem capturados. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Foi a sua mensagem. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito, pois vocês ignoraram a lei do seu Deus. Oséias capítulo 4, verso 6. Ao longo dos séculos, o resultado da transgressão da lei de Deus tem sido o mesmo. Nos dias de Noé, a maldade aumentou tanto e se alastrou de tal forma pela terra que Deus não pôde mais suportar e finalmente decretou: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Gênesis capítulo 6, verso 7. Nos dias de Abraão, o povo de Sodoma desafiava abertamente a Deus e sua lei. Eles ultrapassaram os limites da paciência e misericórdia de Deus, e o fogo da vingança divina se acendeu contra eles. Antes de as 10 tribos de Israel serem capturadas, o povo vivia em desobediência semelhante. Oséias declarou: o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra.
Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Oséias capítulo 4, versos 1 e 2. Peregrino entre as nações. As 10 tribos que por tanto tempo não apresentaram qualquer desejo de arrependimento não receberam nenhuma promessa de que um dia reconquistaria o domínio completo que uma vez tiveram sobre a Palestina. Eles deveriam ser peregrinos entre as nações. Oséias capítulo 9, verso 17, até o fim. Mas uma profecia dada por meio de Oséias ofereceu a eles o privilégio de fazer parte da restauração final do povo de Deus, no fim da história da terra. Por muitos dias, o profeta declarou as 10 tribos deveriam ficar sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal. Depois disso, o profeta continuou: os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e de suas bênçãos nos últimos dias. Oséias capítulo 3, versos 4 e 5. Em linguagem simbólica, Oséias apresentou o plano de Deus para voltar a derramar sobre os que se arrependessem as bênçãos que derramou sobre Israel nos dias em que foram leais a ele na terra prometida. O Senhor declarou a respeito de Israel: ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará, meu marido, não me chamará mais, meu Senhor. Oséias, capítulo 2, verso 15 e 16. Nos últimos dias da história da terra, Deus renovará a aliança com seu povo, que guarda os seus mandamentos. Eu me casarei com você para sempre, com justiça e retidão, com amor e compaixão, e você reconhecerá o Senhor. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. De toda nação, tribo, língua e povo, algumas pessoas alegremente aceitarão a mensagem. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Elas abandonarão todo ídolo que as liga à terra e adorarão. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Serão libertas de todo empecilho e serão apresentadas ao mundo como exemplos vivos da misericórdia de Deus. Obedientes às exigências divinas, essas pessoas serão reconhecidas como aquelas que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei. Amós, capítulo 9, versos 14 e 15.